Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou a Fernanda e estou aqui com a nossa irmã Ondina. Boa noite, Ondina. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Também com a nossa irmã Nádia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. E com o nosso irmão Irandi Protásio. Boa noite, Irandi. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ondina. Boa noite, Nádia. E boa noite a todos. Nós estamos muito felizes em darmos início em mais um Evangelho no Lar. Esse programa é elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou então uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje, ele vai abordar o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 37 a 44. Tempo de vigilância. E nós vamos dar início com a prece que será feita pela nossa irmã Ondina. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer por esse momento. Querido Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Coloque em nossos corações a fé que sustenta, a esperança que fortalece e o amor que transforma. Ensina-nos a orar e vigiar todos os dias, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes, para que não caiamos nas distrações e nas tentações do caminho. Que a espiritualidade amiga aqui presente nos inspire, nos ampare e nos ilumine, para que possamos levar o Teu Evangelho ao maior número possível de corações, começando pelo nosso. E que a proteção de Deus, nosso Pai, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ondina. Agora já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho de Mateus, então, lá no capítulo 24, do versículo 37 a 44. Tempo de vigilância. Como foi dito nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Passamos agora às considerações sobre cada um desses versículos, com ensinamentos importantes para a nossa vida. Vamos iniciar então com o nosso irmão Irandi. Bom, Jesus se refere ao versículo 37, falando nos dias de Noé, porque ninguém acreditou no que ele disse. E, de repente, veio o dilúvio e destruiu tudo. Mas claro que vamos interpretar destruição não de elementos materiais, mas das nossas ambições materialistas, criando uma desilusão que faz com que o nosso sofrimento pela incredulidade chegue ao ápice da dor, porque tanto naquele tempo como hoje vivemos iludidos na busca de proteção, de poder, de riquezas e de gozos materiais, sem darmos ouvido aos alertas que vimos recebendo desde a vinda de Jesus. Todas as religiões falam sobre a vida futura.
Mas só o Espiritismo nos mostra a verdadeira situação dos espíritos nos planos espirituais. Tanto os que estão em situações boas, aqueles que observaram os ensinamentos de Jesus, obedecendo às leis de Deus, quanto os que estão muito mal, porque não deram ouvidos a essas leis. Mas é bom começarmos a nos preparar para a vinda de Jesus. Irandi, no fundo, Jesus está nos chamando para acordar enquanto ainda é tempo, né? Quando você fala dessa busca pelas coisas materiais, eu me vejo muito nisso, pois teve uma fase da minha vida em que eu me dediquei muito aos estudos, ao trabalho, a crescer profissionalmente. E isso é importante, claro, mas sem perceber, eu fui deixando minha vida espiritual sempre para depois. E o depois quase virou nunca. Eu pensava, quando eu organizar minha vida, quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais a Deus. Só que esse mais tempo nunca chega se a gente não decide mudar. E hoje, participando do Evangelho, estudando mais com vocês, eu percebo o quanto isso me fortalece para enfrentar as dificuldades. Ou seja, Jesus não está dizendo que é errado trabalhar, estudar, crescer. Ele está dizendo, não se esqueçam do essencial enquanto fazem tudo isso. E no versículo 38, Jesus diz algo que à primeira vista parece até bem estranho. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, não estavam fazendo nada de errado do ponto de vista moral, certo? Mas é aqui que o ensinamento se aprofunda. Jesus não está condenando a vida comum, o trabalho, a família ou as alegrias da existência. O problema não era viver, mas era viver distraído. Viver como se a vida fosse só isso. Como se o amanhã espiritual não existisse. Eles estavam tão envolvidos com a rotina, com os compromissos, com os planos materiais, que não percebiam os sinais, não escutavam os alertas, não se questionavam. E se a gente trouxer isso para hoje, fica muito fácil de entender. Quantas vezes nós também estamos correndo atrás de metas, contas, compromissos, presos ao celular, às notícias, às redes sociais, vivendo ali no automático. E vamos deixando Deus, o Evangelho, a reflexão íntima, a vigilância do coração, sempre para depois. Um exemplo bem real. Quantas pessoas dizem, quando eu tiver mais tempo, eu vou cuidar mais da minha vida espiritual? Mas o tempo passa e passa muito rápido. A vida cobra, as dificuldades chegam e aí que a gente percebe que não estava preparado emocionalmente nem espiritualmente para enfrentar certas dores. A vida nos dá pequenos avisos. Conflito familiar, uma doença, uma decepção, uma perda. E mesmo assim, seguimos como se nada estivesse acontecendo, sem mudar atitudes, sem rever escolhas. E é disso que Jesus está falando. Não é sobre o fim do mundo, é sobre o risco de adiarmos nossa transformação, achando que sempre haverá mais tempo. A vigilância, então, não é viver com medo, é viver consciente, com o coração desperto, alinhando a vida material com os valores do espírito, porque quando a prova chega, não nos pega de surpresa se estivermos atentos, humildes e ligados a Deus.
Meu irmão Dina, ainda hoje a maioria das pessoas não respeita a natureza e não se preocupam com as consequências. Os cientistas e ativistas sempre nos alertam sobre os perigos iminentes. Assim como no tempo de Noé, essa distração pode levar às consequências sérias se não formos vigilantes. Sabemos que as mudanças no clima são um conjunto de atividades ambiental, social, econômica que atinge a saúde pública e exige muita atenção e ação de todos nós para amenizar seus impactos. Esse versículo ilustra como muitos ignoravam os sinais sobre o dilúvio, simbolizando a falta de atenção às questões espirituais. E quando a gente ignora os sinais, né, Nádia, as consequências sempre chegam. Seja na natureza, seja na nossa vida espiritual, não é mesmo? Então, pessoal, eu vou dar um exemplo. Nós vivemos a vida toda buscando dar o melhor para a nossa família, como a Undina falou. Isso é o que realmente precisamos fazer. Eu fiz, mas na correria do trabalho, viagens, volta para lá, minha preocupação, na verdade, era se faltava algo para eles. Não que eu tenha descuidado também de trabalhar, tanto eu como a esposa, o lado espiritual, né? E também o dos nossos filhos. Mas teve algo que eu não me atentei. Eu me distraí. Eu me tornei um elemento do mundo, sem percepção do que existia ao meu lado. As flores, a lua, a estrela, animais. Eu não observei a vida como um todo, só uma parte. Não vi a obra de Deus nas pequenas coisas. Eu não respeitei a natureza, como a Nádia falou. Não olhei para a natureza. Então, hoje eu vejo como é importante observar a natureza, o céu, o mar, com olhos diferentes. Ver e sentir Deus, que Ele existe em tudo. Não só, Ele não serve só para que eu saia pedindo e agradecendo por que Ele me dá, porque Ele me dá e dá a todos. Mas a gratidão, essa fala mais alto, quando eu contemplo uma flor, eu vejo na vida significado para o mundo, para o meu mundo. Ela embeleza e dá o seu perfume para todos. Ir para o trabalho, né, gente? A gente sai de casa e ver quantos somos agraciados pelo progresso, que facilita a nossa locomoção, nosso lazer, nossos estudos. Aprendermos a ter uma visão de Deus mais ampla. Vamos enxergar a arca e vamos então a Noé para sabermos com detalhes o porquê ele está construindo. Porque, na verdade, na correria pelo material, não vemos a arca sendo feita. E a arca é algo grande, né? É fácil entendermos isso. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei com um edifício no meu caminho, aquele caminho diário, né? E me perguntei, ele sempre esteve aqui? Não foi apenas uma vez, isso não aconteceu uma vez, né? Eu sei que com vocês isso nunca aconteceu, mas comigo, né, pela distração, eu não vou a Noé. Irandi, isso nos mostra como é fácil viver no automático e como a vigilância começa nas pequenas coisas. Eu queria Eu queria só complementar, porque enquanto a gente envelhece, muitas vezes a gente diz que é difícil mudar agora com a idade que a gente está, se a gente sempre pensou dessa forma, mas se nós pararmos para escutar os nossos filhos, nossas crianças, adolescentes, vamos ver o quanto deixamos de aprender com eles. A minha filha, por exemplo, se tornando vegana hoje, aos 20 anos, me mostra que ela diz assim, por que
que nós vamos nos alimentar de outros animais, pois todos são seres vivos criados por Deus. E por que nós não podemos estar sempre mudando os nossos pensamentos, né? Porque é por isso que a gente está sempre se renovando, né? Para a gente poder aprender. E eles nos trazem muitos desses ensinamentos. Não, eu queria falar uma coisa assim, que eu moro aqui mais ou menos quase 30 anos. E agora agora o que eu faço? Quando dá umas 5 horas da tarde, eu subo pro meu quarto, abro a minha janela e tomo um sol, coisa que eu não fazia antes. Ponho a cadeirinha lá, sento. Tem vezes que cai umas tempestades, eu acho tão lindo que eu moro perto de uma mata, que aqui é Cantareira. Aí eu acho tão lindo, eu fico olhando aquilo, eu falo, até mando um vídeo para vocês às vezes. Então, assim, a gente nunca tem tempo, né? Nunca tem. E passa os anos, aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo como é lindo o sol, como é lindo a chuva. E eu estou começando a perceber muito isso agora, e está sendo muito importante para a minha vida, assim, sabe? Aquele momento é meu. Eu sento ali e curto, é maravilhoso. Eu recomendo. E o mais engraçado disso que o Irandi falou, de não estar vendo um prédio que foi construído, acontece. E aí acontece que nem a Nádia está falando, que para às vezes para observar. É no nosso dia a dia. Aqui no versículo 39, ele fala assim, que eles nada perceberam, né? E quantos de nós não percebemos esses sinais? Sim, esses sinais que a Undina também acabou de falar. Sinais simples, como um conflito familiar. Quantos de nós temos problemas familiares e o maior problema é que não tentamos resolver. O que nós queremos é que o outro mude muitas vezes. Se nós não mudarmos a nossa maneira de ser, a nossa opinião, nós resolvemos muitos problemas. O que atrapalha ainda é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Nós sempre queremos ter razão. Uma doença, ela também é um outro sinal que pode nos ajudar. Nós vemos a doença como uma coisa ruim que nos acontece. Só que essa doença, muitas vezes, pode ser um sinal de que algo está errado e de que a nossa conduta está errada. Essa doença, ela serviria para nos reconduzir ao nosso caminho, sabe? Depende de estarmos vigilantes e de enxergarmos isso. Agora, uma decepção ou uma perda. Sinais simples que acontecem todos os dias. É disso que Jesus fala, que nós não estamos percebendo. Ainda não estamos preparados para a vinda do Filho. E essa vinda do Filho não é um dia específico, é o nosso dia a dia mesmo. Dentro da nossa casa, quando alguém nos pede algo, alguma coisa simples, uma ajuda, um minuto de atenção, uma comida. Sabe, no nosso serviço, quando o patrão nos cobra algo, ou então um colega, no trânsito, na escola dos nossos filhos, no nosso grupo de amigos, a vinda de Jesus está nessas pessoas que chegam até nós, para testarmos o nosso comportamento. Estamos com o coração puro? Agindo com amor em todas as nossas atitudes? Ainda não, né? Então vamos vigiar, vamos nos preparar? No fundo, os sinais estão todos aí. A questão é, estamos querendo enxergar? Essa é a questão, né? Então, pessoal, esses sinais que recebemos são muito importantes e precisamos dar atenção a eles. Na questão da saúde, nós sabemos que quando o corpo aponta uma dor, uma indisposição ou qualquer sintoma, ele está nos dizendo que algo não está bem. Aí tomamos um analgésico ou um remédio qualquer e continuamos. Mas, de repente, surge algo difícil de curar. Quando somos parados por um tempo. Se tivéssemos investigado, teríamos feito uma prevenção e nada seria tão grave. A mesma coisa na família. Como a Fernanda falou, nós precisamos observar os nossos entes queridos. Por que será que a minha mulher, meu filho, meu irmão, meu pai, mãe, ou seja lá quem for, um amigo, mudou de repente? Por que fulano está tão quieto se é tão falante e extrovertido? Por que a nota dos meus filhos estão mais baixas esse semestre?
Eu aprendi isso há pouco tempo, gente. A observação é por demais importante em nossas vidas. As mulheres têm esse dom, mas nós, homens, podemos adquirir. Aí vamos dar importância a tudo em nossa volta. E quando surge a dificuldade, nós estamos com uma boa opção de solução. Prevemos antes. Isso é estar com Jesus, porque estamos olhando o próximo, não para criticar, mas para ajudar e ajudando a nós mesmos. É verdade, Nadir. Você sabe que você está falando assim das pessoas que descobrem uma doença, né? Às vezes de difícil cura. Eu conheci pessoas que mudaram a chave, sabe? Tem gente que se revolta, mas tem gente que é o momento que vai procurar a Deus, aquele momento que você vai, né, na dor. Quando a gente procura a Deus, geralmente é na dor, né, gente? Porque quando você está ali se divertindo, tá tudo bem. Aí quando vem o chamado, você dá aquela respirada e muda a chave e muitos até se curam, né? Então é muito importante a gente estar atento mesmo. Aqui já no versículo 40 e 41, a gente pode ver que a ideia de que durante a volta de Jesus haverá uma separação entre aqueles que estão preparados e aqueles que não estão. Aqui me lembra muito a parábola das 10 virgens, encontrada em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Na parábola, 5 virgens são sábias e trazem óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 são tolas e não se preparam adequadamente. Quando o noivo chega, as virgens sábias estão prontas e podem entrar na festa, enquanto as tolas ficam de fora, pois não têm óleo suficiente para acender as suas lâmpadas. Temos que nos preparar, assim como as virgens sábias estavam prontas para o noivo. Aqueles que se preparem espiritualmente estarão prontos para a vinda de Jesus. E hoje estou nessa caminhada com vocês, meus amigos, e me sinto mais preparada do que ontem. Claro que tenho uma longa caminhada a percorrer, mas o importante é começar e se fortalecer na fé em Deus. Meus amigos, eu tenho um exemplo de uma ONG que eu participo. A dona da ONG trabalha com o projeto comunitário junto com seus colaboradores e voluntários. Eles se dedicam a ajudar o próximo e estão sempre dispostos a fazer o bem. Enquanto que os políticos, embora presentes, estão mais preocupados com seus próprios interesses e ignoram as necessidades do grupo. É assim que eles muitas vezes perdem a eleição por abandonar sua missão. Então, aqueles que estão preparados e agem com propósito e amor são reconhecidos e levados a um propósito maior, enquanto os que permanecem indiferentes são deixados para trás. Temos que viver de maneira consciente e atenta, buscando sempre o que é espiritual e significativo, o amor a si, ao próximo e ao planeta. E eu estou pensando aqui, gente, porque ninguém se prepara de um dia para o outro. Isso é um exercício diário, né? Verdade. Bom exemplo esse seu, Nália. É bem isso. Quem estiver praticando o bem de acordo com o Evangelho, esse será levado. Mas levado para um mundo melhor, onde o amor prevalece acima de todas as coisas. E aqueles que não estiveram vigilantes e desperdiçaram o seu tempo nos prazeres da vida, ou trabalhando apenas para as suas necessidades materiais e a dos seus, ficarão no Vale de Lágrimas, onde é o local que prepararam para si. Portanto, devemos vivenciar a lei de amor, como Jesus nos ensinou. E devemos começar dentro do nosso lar. Sempre repetimos isso, pois é aí que estão aqueles com quem devemos acertar as nossas arestas, tendo paciência, aceitando as diferenças, sendo servos fiéis, ensinando-os assim a se comportarem também. Desta forma, estaremos evoluindo e somos candidatos a sermos levados para os bons lugares. Vigiar é também aprender a perceber antes
que a dor fique maior. E no versículo 42, quando Jesus diz vigiai, ele não está pedindo medo, nem tensão, nem que vivamos esperando catástrofes. Vigiar no Evangelho é cuidar de si mesmo, é vigiar os próprios pensamentos, as palavras que escolhemos, as atitudes que repetimos todos os dias. Porque o dia em que o Senhor vem não precisa ser um grande acontecimento externo. Muitas vezes, ele chega nas pequenas provas da vida. Ele vem para nos ajudar quando surgir uma doença inesperada, um conflito familiar, uma perda, uma decisão difícil. Mas, se não estivermos vigilantes, reagiremos com revolta, desespero ou endurecimento do coração, fechando toda a oportunidade de sentirmos Jesus do nosso lado a nos animar para passarmos pela dificuldade que se apresenta. Vigiar é viver de tal forma que quando a dificuldade chegar, a gente possa dizer: estou preparado. É por isso que Jesus nos convida a não adiar o bem, o perdão, a mudança íntima. Porque a vigilância não é sobre o futuro, é sobre como estamos vivendo hoje. No versículo 43, ele nos diz que se nós soubéssemos, estaríamos vigiando o tempo todo, não é mesmo? É isso que Jesus nos pede, que estejamos vigiando esses nossos atos, essa nossa conduta, nosso pensamento. E eu estava pesquisando para poder fazer o evangelho de hoje, e vi que no livro Boa Nova, lá no item 21, tem o tema A Lição da Vigilância. Ele é longo, e eu peguei só um trechinho para poder colocar aqui hoje, que eu achei bem legal. Vou ler aqui. Ele responde a Simão: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te leves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Aqui, Jesus está corrigindo Pedro. E mesmo na hora que repreende uma fala de Pedro, ele é doce com as palavras. Em todo momento, Jesus coloca o amor em seus atos. Penso que possamos tentar seguir esses exemplos de Jesus. Oi, é tão importante isso, viu, Fernanda? Porque vira e mexe a gente está repreendendo alguém, né? Repreendendo ou dizendo, não é isso, é aquilo. Então, se nós não usarmos de umas palavras mais doces, sermos mais tranquilos na hora de falar, né? A gente acaba ofendendo a pessoa, né? Então, a gente tem que falar as coisas como se as coisas que eles não vão concordar muito bem, mas como se nós estivéssemos elogiando. Olha só como Jesus fazia, né? Ele falava e explicava tudinho para ele, né? Então, meus irmãos e irmãs, já o versículo 44 nos faz um grande alerta. Necessitamos estar preparados porque Jesus vem em todos os momentos de nossa vida. Em especial, como já foi dito, nos momentos em que passamos por dificuldade. Ele vem porque quer que consigamos superar e, por isso, dispensa todo o seu carinho e amor através das equipes espirituais, do nosso mentor amigo, no cuidado, na intuição que nos envia para agirmos desta ou daquela forma. Na visita amorosa de um ente querido, um amigo, até pela presença de um desconhecido que, conversando com a gente numa fila, na condução ou em qualquer outro lugar,
acaba por nos dizer algo que abre a porta para a busca da solução de algo que precisamos para nós ou para alguém da nossa família, para os nossos. Quando menos esperamos, ele surge. Mas se estivermos deixando Deus de lado e estivermos seguindo a Mamon, Jesus vem, mas encontra a porta do nosso coração fechada e sem condições de nos auxiliar. É aí que somos deixados aos nossos próprios cuidados. E é quando o sofrimento se avoluma. O Evangelho é o guia para a nossa libertação, para a nossa felicidade. Mas não basta conhecê-lo, é preciso vivê-lo em todas as horas de nossa vida. Jesus já veio, ele está aqui ao nosso lado. Não importa a religião que você professa, importa a atitude que você tem para com seus irmãos, com a natureza e com Deus. Então, que a gente não deixe para abrir a porta do nosso coração só quando a dificuldade apertar, mas que quando isso acontecer, ela já esteja aberta e escancarada. Fernanda, volto com você. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar dessa semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir para a nossa irmã Nádia que ela faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, agradecemos por mais esse Evangelho maravilhoso, cheio de ensinamentos e amor, e que possamos nesse momento serenarmos a nossa mente e elevarmos os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, e que pouco a pouco sentir a sua presença tão amorosa junto de nós. E pedimos à nossa equipe espiritual que fluidifique nossas águas, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos então a Undina, Nádia e Irandi pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que este programa ele ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar essa doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.